Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre quedas de saturação. Então é muito comum o paciente apresentar, dependendo do quadro do paciente, pode ser bem comum ele apresentar algumas quedas de saturação. E às vezes até mesmo quedas bruscas. Você coloca o oxímetro, ele está em 95, cai ali para 91, 92, sobe novamente e cai. Por que isso acontece? A tendência é que um dos motivos, esse paciente pode estar tendo algum problema de perfusão. Tá? Perfusão é redução da chegada do sangue aqui na ponta do dedo. Né? Então, o oxímetro funciona como um sensor. Se o sangue não está chegando aqui na ponta do dedo do paciente, essa leitura vai ficar falha e pode dar essas alterações bruscas. Recomendado, aquecer a mão do paciente, tá? Analisar, aquece a mão do paciente, tenta novamente. Porém, esse não é o único motivo dessas alterações de variação de saturação. Algumas outras coisas a gente tem que levar em consideração, como por exemplo, possíveis apneias que o paciente faz. Isso acaba sendo também muito comum em pacientes com quadro neurológico ou pacientes com doença pulmonar num quadro bem grave, principalmente se esse paciente tiver o diagnóstico de DPOC. Essas situações a gente chama de hipoventilação, né? Então ele tem uma respiração bem curtinha ali, bem superficial. O que você pode fazer nessa situação? Primeiro, observar a condição clínica do paciente. Se ele está tudo bem, não apresenta nenhum outro tipo de alteração, como por exemplo queixa de falta de ar, esse tipo de coisa, você só fica de alerta. Tá? Porém, um diferencial para você obter uma melhora é o próprio tratamento de fisioterapia respiratória. Situações de hipoventilação, esse paciente pode estar com o estímulo muscular reduzido, tá? Isso é comum acontecer em pacientes idosos e também o paciente com DPOC. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela tende a ter um aumento de CO2 no sangue, e esse aumento de CO2 no sangue reduz o ritmo respiratório. A própria conduta do fortalecimento muscular inspiratório tende a amenizar esse problema. Tá? Então, quanto maior for a força muscular do paciente, principalmente a gente pensando na condição de força muscular respiratória, a gente vai ter uma tendência a equilíbrio dessa saturação. O treinamento muscular inspiratório, o que tem um maior nível de evidência com esse recurso aqui, que é o treinamento muscular inspiratório com carga linear. Esse prognóstico de melhora, ele está em torno de uma semana desde que obedeça a determinados protocolos. Agora, pacientes que têm essa alteração no ritmo respiratório ou essa hipoventilação que for oriunda de doenças como Parkinson, AVC ou até Alzheimer, o nível de evidência do treinamento muscular inspiratório ele passa a ser questionado. Questionado no seguinte sentido: não tem muita evidência, não tem muito artigo associando o treinamento muscular inspiratório a essas situações. Aí, se o caso do seu paciente ou do seu familiar é esse, tem uma doença neurológica, é válido o uso de aparelhos como o Power Grid? Sim, é válido. Vai ter uma melhora significativa? Não. É toda a queda de saturação que você precisa recorrer ao oxigênio? Não necessariamente. Aí precisa ser pesado, ponderado com o profissional médico. Algumas situações que o paciente desenvolve insuficiência cardíaca, também é bem comum essa alteração de ritmo respiratório, podendo ocasionar quedas de saturação, até mesmo condições de hipóxia. Tá? Porém, se o paciente já tem a atenção da fisioterapia respiratória, já toma os medicamentos, já está no caminho certo. O treinamento muscular, a conduta da fisioterapia respiratória, ela nunca é contraindicada. Tá? A grande contraindicação é
a habilidade do profissional que vai executar isso. Lembrando, as quedas de saturação é um sinal de alerta sempre e quando a gente observa alguma queixa ou alguma alteração clínica no paciente. Porém, todas as observações que você vê com o seu paciente ou seu familiar, procura sempre conversar com o médico. Tá? Conversar com o médico e ponderar essas questões associado ao tipo de terapia que está sendo realizada. Tá certo? Esse era o vídeo de hoje. Se você tiver dúvidas, quiser conversar sobre alguma coisa sobre esse vídeo, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato que a gente conversa. Eu vou esclarecer essas dúvidas com o maior prazer. Tá certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!